Bem, meus amados irmãos, há pouco tempo na nossa igreja eu preguei uma série de mensagens, 7 mensagens sobre o homem segundo o coração de Deus, baseado na vida de Davi. E eu vou pregar aqui a última mensagem que fechou as 7 mensagens que eu prego sobre Davi. E a verdade eu vou dar aqui para você, à luz da vida de Davi, não é? Como ser segundo o coração de Deus. Então eu vou fazer uma pergunta aqui: quem quer ser segundo o coração de Deus? Dá um glória a Deus aí. Eu não sei se no meio da mensagem, se eu perguntar de novo, vai ter essa força toda. E também não sei se chegando no final vai ter alguém que vai querer continuar. Mas eu acredito que o povo que está aqui é um povo que sabe o que quer. E quem sabe o que quer não teme a nada, porque tem convicção e porque é determinado. Mas eu queria mostrar para você porque só Davi na Bíblia, só Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Isso não é brincadeira. Isso aqui não está à toa na Bíblia. O único homem na Bíblia que é mencionado como homem segundo o coração de Deus, isto é, o homem segundo a vontade de Deus, o homem segundo o caráter de Deus, o homem que manifesta na sua vida semelhanças com a vida de Deus. Isso não é brincadeira. Eu quero deixar o texto de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Depois nós vamos folhear a Bíblia em alguns textos aqui interessantes, daqui a pouco. Diz 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. Que coisa linda, ser segundo o coração de Deus, ser segundo a vontade de Deus, ser segundo o caráter de Deus, né? Se parecer com Deus. Quais as características principais que Davi possuía e que, se nós queremos ser segundo o coração de Deus, temos que tê-las? Eu destaco 5 coisas na vida de Davi que vão me mostrar porque, podem ter outras, mas eu te garanto que qualquer um que for pregar a mensagem, claro, vai ter uma revelação diferente, lógico, porque o Espírito Santo não revela tudo a uma pessoa só, nós sabemos disso, mas eu tenho certeza que eles vão passar por aqui também. Podem ter até revelações muito mais profundas e a mais do que eu vou falar, mas vai passar por alguma dessas coisas que eu vou falar. Porque Davi é o homem segundo o coração de Deus, e aqui estão as características. Se você quer ser, trate de tê-las. O próprio texto está implícito no texto. Se você começar a ler um versículo antes, você vai entender. O versículo 13 diz assim: então disse Samuel a Saul: obrastes neciamente, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Aqui está a primeira dica. Saul era rei, começou a ficar com medo dos inimigos e foi fazer uma tolice, oferecer sacrifício que lhe era proibido, era só para o sacerdote. Então aqui está a primeira dica para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus: obediência. Saul desobedeceu, e está bem explícito no texto, como não guardastes o mandamento do Senhor. Se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, você vai ter que aprender a obedecer a Deus. Você quer ver como é que Davi era obediente a Deus? 1 Samuel 22, 3,
Olha o que Davi vai falar para você começar a entender porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele estava sendo perseguido implacavelmente por Saul. Ele faz um acordo com o rei dos Moabitas e diz uma palavra: fica com meu pai e minha mãe, até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Eu não sei o que o Senhor vai fazer de mim, mas o que Ele quiser fazer de mim, eu estou pronto. É o que Davi está falando, porque ele era obediente. Até que eu saiba, Deus não me falou nada, mas Ele vai falar. Deus não me revelou o que Ele vai fazer, mas Ele vai revelar. E quando Ele revelar, eu vou obedecer. Você quer ver como é que Davi era obediente? No capítulo 23 de 1 Samuel, ele pergunta a Deus: Senhor, devo descer a Keila, a cidade de Keila? Os filisteus estavam fazendo maior arraso. Você sabe o que os homens de Davi disseram? Ô amigo, nem aqui em Judá eu quero lutar contra os filisteus. Eu vou lutar contra os filisteus, os esquadrões dos filisteus em Keila? Você está maluco? Só que ele consultou o Senhor e o Senhor disse: você pode ir, que eu vou dar os filisteus nas tuas mãos. Não importou a opinião dos seus soldados, ele foi e derrotou. Depois Davi vai fazer uma outra pergunta a Deus: eu devo ficar em Keila? Se caso Saul voltar aqui, os habitantes dessa cidade vão me entregar na mão de Saul? Aí Deus disse para ele: pode cair fora daí, porque se tu ficar, eles vão te entregar na mão. E olha que Davi foi lá para socorrer os caras. A ingratidão é uma miséria. Davi, caiu fora. Agora, Davi é um homem que obedece a Deus, e preste atenção a isso, porque Davi obedece princípios de Deus. Por que é que Davi não toca em Saul? Em 1 Samuel capítulo 24 e 26, quando Saul está na mão de Davi, e por quase 10 anos implacavelmente Saul persegue Davi sem causa, e teve até profecia para Davi: eis aí o dia que o Senhor entrega o teu inimigo nas tuas mãos. O mistério se é nos dias de hoje. Terra, é hoje que eu vou acabar com o meu inimigo. Qual é a resposta de Davi? Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? O Salmo 105, versículo 15 diz: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Davi aprendeu a obedecer os princípios de Deus. Não importa se o ungido do Senhor está me perseguindo. O ungido do Senhor é problema de quem ungiu. E Deus está falando com ovelhas aqui. Não é da tua conta tocar em ungido. Se você não está satisfeito com a tua igreja, com o teu pastor, sai de lá, cai fora de lá. Você não tem autoridade para tocar em ungido de Deus. E tem uma coisa que é verdade: quem não obedece à autoridade que Deus constituiu na terra, não vai obedecer a Deus. A manifestação da obediência a Deus, ela é realizada na prática quando você obedece à autoridade constituída na terra. Davi não tocou em Saul porque ele obedecia a Deus, e obedecer a Deus é obedecer a seus princípios. Obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. Diz 1 Samuel 15, 22: tem o Senhor mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, obedeça à vontade de Deus. O que que Deus quer da tua vida? O que que Ele tem revelado para você? Qual é a posição que Deus quer que você esteja? Onde é que Deus quer que você esteja? O que é que Deus quer que você faça? Qual é o lugar? Qual é o ministério? Qual é o propósito? Obedeça a Deus, que aí está a primeira característica de uma pessoa segundo o coração de Deus, que lhe obedece. Segunda característica: por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem que amava. O amor é a marca mais proeminente do caráter de Deus. 1 João 4,8 diz: Deus é amor. A Bíblia diz que o homem ama, mas a Bíblia não pode afirmar que o homem é amor. Mas quando a Bíblia afirma que Deus é amor, a Bíblia está dizendo que a essência do caráter de Deus é amor.
Se você não ama, você não é uma pessoa segundo o coração de Deus. E tem uma coisa incrível para todos nós que estamos aqui, sejam ministros ou ovelhas, ou para quem está me assistindo: sem o amor, nada do que você faz é completo, é inacabado. Colossenses 3,14 diz: sobretudo revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que dá sentido de completude ao que tudo que fazemos. Não adianta trabalhar na igreja, não adianta pregar no púlpito, não adianta cantar, não adianta tocar. Se você não tiver amor, vira ativismo religioso. A igreja está lotada de ativistas religiosos. Fazem mecanicamente, fazem porque alisam seu ego, fazem porque traz uma sensação boa, porque está na frente dos outros. Querido, se você fizer qualquer coisa, por mais energia que você empregue, por mais esmerado que você seja, se você não tiver o amor, é obra inacabada. Agora, uma coisa sobre o amor, e isso aqui é muito importante: o amor não é um ato involuntário. O amor é uma decisão da vontade, e eu provo na Bíblia. O que a Bíblia já fala há muito tempo, as ciências humanas comprovam hoje. O amor não é um ato involuntário. Eu passei a amar, não sei nem porquê. Não existe isso, meu irmão. Ai, olhei um dia para ele, eu amo ela, ela me ama. Amo ela? Como é que é a história? Eu amei. Eu olhei assim, amei. Isso não existe. Amor é um ato de decisão da vontade. Em velocidades espantosas, os sentidos do corpo, que tiram as impressões do mundo externo, levam informações à tua mente, e em velocidades espantosas ela informa a tua vontade e aos teus sentimentos. Amor é uma decisão da vontade. Você decide amar ou não decide amar? Eu te provo na Bíblia. Não, pastor, eu não sei, eu queria amar, mas não consigo, não quero mais amar, eu tento, mas não quero. Não tem isso. Você decide amar ou não decide amar? Qual é a prova que eu te dou que amor é decisão da vontade? Primeira prova, Mateus 5,44: amai vossos inimigos. Quem é que ama inimigo involuntariamente? Eu acordei hoje, olhei para o meu inimigo e disse: inimigo, tu está tão bonitinho hoje. Eu gostei da cara do meu inimigozinho hoje. Tu quer me matar, mas eu estou te amando, não sei o que está acontecendo comigo. Meu irmão, amai vossos inimigos. Amar inimigo? Meu irmão, para amar inimigo, quem quer te destruir, quem quer acabar contigo, quem te persegue, é uma decisão da vontade. Segunda prova que amor é uma decisão da vontade. Você decide amar ou não decide amar? Porque amor na Bíblia é mandamento. E mandamento você decide praticar ou não. Você obedece ou não. Se amor fosse um ato involuntário, jamais seria mandamento. Amor na Bíblia é mandamento. Quais são os dois maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que amor é uma decisão da vontade? Porque amor, ele é soberano, supremo e independente. Amor não é uma relação de troca. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 12,15: ainda que sendo menos amado, amando-vos cada vez mais. Eu não amo você como resultado de trocas. Eu amo você pelo amor que eu decidi amar, independente se você me ama ou não. Você sabe que amor é uma decisão da vontade? Se você pegar 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21, escute isso aqui. A Bíblia diz que Saul amou muito a Davi. Está em 1 Samuel 16, 21. Saul amou muito a Davi. Mas com o passar do tempo, Saul substituiu o amor pelo ciúme, pela inveja e pelo ódio. Quando Davi chegou na corte, ele era tão especial, Davi, que Saul começou a amar, e a Bíblia diz que ele amou muito. E por que ele perdeu o amor? Porque é a decisão da vontade. Ele decidiu ter inveja, ele decidiu ter ciúme, ele decidiu